Profissionalmente, cada vez mais eu acredito na liderança pelo exemplo, né? Então, não apenas ter um discurso bonito, mas você praticar aquilo que você discursa. Acho que sou uma pessoa que não gosta de rotina, me acho bem flexível, como eu praticamente desenvolvi mais numa época de Brasil muito difícil. Eu acabei desenvolvendo também talvez até um pouco mais ainda essa característica de flexibilidade, de saber se acomodar e você enxergar sempre o meio copo cheio. Eu sempre acredito mais na transpiração do que na inspiração. Então, mais na determinação, no esforço do que no talento. Eu me formei num curso que não tinha muita oportunidade profissional no início da década de 80 e na vida eu fui aprendendo a gostar daquilo que eu faço. Eu virei um profissional de TI, trabalhei no Bradesco, trabalhei na Engesa e aí depois que eu fui ser empreendedor, né, um pequeno empreendedor. Na verdade, você sabe que a falta de acesso à informação, ela valoriza essa informação. Então, às vezes, não necessariamente que você tinha um conhecimento técnico tão alto, mas ela tinha restrição a esse acesso à informação. Hoje é mais democrático. O aprendizado, né, o autoaprendizado, ele é muito importante em tecnologia. No meu caso, foi quase que também um autoaprendizado. Qual foi a minha tática ou minha escola, né? Foi ouvir muito e ter uma capacidade grande de trabalho, de procurar realizar e praticar aquilo que você está ouvindo ou que você tenha que corrigir. Essa autoavaliação, né, vamos dizer, de certa forma, a humildade que você tem de ouvir, se autocriticar o tempo inteiro e sempre procurar uma forma de se desenvolver, para mim foi fundamental. A área de TI era uma área mais nobre do que hoje, por incrível que pareça. Hoje, tecnologia é algo muito aberto, mais transparente, antes era uma caixa fechada, tanto assim que o mundo hoje vive tecnologia e naquela época era importante, mas nunca na mesma proporção, né? Nos últimos 30 anos a evolução foi brutal, né? Então, em geral, eu diria que a mudança foi muito positiva. Eu acho que o início da empresa foi uma empresa que demorou para decolar. Eu comecei em 87, em 91 ela faturava, 92 ela faturava $700 mil. Então ela começou a progredir mesmo a partir de 93. Né? Aí ela começou a puxar, 93 faturou mais ou menos $1 milhão, 95 ela já faturava quase 10. Então aí ela começou a puxar. Então aí dava para ter, vamos dizer, dava para ter uma noção que poderia ser uma empresa de tamanho razoável. Aí depois, a cada 3 anos, você vai construindo o próximo sonho. É mais fácil você desenvolver um negócio e esse negócio queimar dinheiro procurando mercado. Mas eu acho que uma dose de mais gestão financeira, gestão de custos, que a empresa ela tem que ser sustentável e a melhor forma de ser sustentável é ela pagar as contas dela, eu acho que não deveria ser esquecido. Eu acho que você ser considerado uma empresa inovadora é um orgulho para a gente, ainda mais que nós somos uma empresa que vem do mundo de serviços. Em geral, serviços não é tão inovador. O próprio mercado foi evoluindo, então a gente entende hoje que as soluções que são apresentadas pelas empresas de serviços também podem ser inovadoras. Então a gente foi se desenvolvendo nesse aspecto, né, nos últimos 4, 5 anos, de transformar a mentalidade da empresa e ela vem gradativamente mudando. Isso sem perder o que a gente chama do arroz com feijão, que é manter a empresa funcionando, sem perder essa criatividade, sem perder essa vontade de mudar o mercado, mudar a oferta, mudar os produtos. Eu acho que o próximo patamar da Stefanini, como empresa, como grupo, né, global, eu acho que a gente tem um espaço bastante interessante fora do país, nas operações internacionais, porque a gente já tem um bom tamanho, ou seja, eu consigo fazer boas ofertas, é estruturado, mas eu tenho um excelente espaço para crescer. Então, eu tenho um market share para ocupar. Então, isso é um espaço que nós temos que ocupar. O segundo é continuar esse caminho que a gente já comentou da inovação, alternando com o meu arroz com feijão, com o meu pão e leite da padaria, para ele
para ele, na verdade, patrocinar toda essa inovação, essas novas ofertas. E o terceiro ponto é um desafio bastante grande nas ofertas que você tem de melhorar muito a questão de eficiência operacional. O segredo, tanto da vida pessoal como profissional, é balancear na forma de agir, na forma de gestão com as pessoas, e eu acredito muito na liderança exatamente nesse balanceamento entre os extremos, né? A gente entra numa fase gostosa que você continuar construindo um sonho, né? Continuar construindo não é só uma questão financeira, e passa no momento onde você também, a tua atenção não só de construção do que a gente comentou agora, mas de você construir um bom time, não só para dar uma sequência num volume maior, mas principalmente para perpetuar esse legado, né? Então esse é um desafio que é gostoso, né? Então você preparar as novas gerações, que eu chamo de gerações dos 30, que são gerações que já têm experiência e ao mesmo tempo tem muito ainda gás para queimar, é uma experiência também bastante interessante, né? Então é um estágio diferente que a gente está trabalhando já nos últimos anos. Em uma época em que tecnologia ainda era um tabu, ainda era uma grande incógnita, cara, inacessível e poucas pessoas detinham conhecimento, ele encontrou vários desafios ali que fizeram muito sentido, ele conectou pessoas, conectou problemas e empreendeu nesse meio. A gente está falando dos anos 80. Então, hoje é fácil falar. Naquela época, eu tenho certeza que ele era um dos poucos que levantou essa bandeira e deu muito certo. Então, assim, ele conseguiu antecipar um movimento que é essa revolução tecnológica e digital que a gente vive. E ele fez isso levando consigo um time, levando consigo pessoas para dividir esse sonho, transformando outras empresas, enfim. É um grande catalisador desse movimento aqui no Brasil. Então, a importância dele para o empreendedorismo brasileiro é muito grande e é por isso que ele é fora de série. Na volta ele disse, olha, cara, se quiser eu te dou uma carona e te levo, porque você agora ficou sem carro, né? E ele falou, o que você faz? Eu fui comentando com ele, olha, eu sou o gerente administrativo financeiro de uma grande empresa, chamava-se